Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Vamos falar do Bayern de Munique e do Tottenham. O Bayern, meus amigos, tá de olho no Garnacho, de olho no Antony. Você, torcedor do Bayern, aceitaria o som pelo menos um ano no Bayern de Munique? E, rapaziada, o Tottenham, de olho no Harvey Elliott como plano B. Vamos falar de Tottenham, Bayern, Son, Garnacho, Antony. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Antes de falar do som, olha isso aqui, cara. Presta atenção, ó. O Bayern de Munique perguntou o que era necessário para contratar o Garnacho. O United está disposto a escutar qualquer valor realista, mas a preferência do Garnacho é ficar na Premier League. Presta atenção, rapaziada. Saiu pela ESPN inglesa. O Bayern perguntou o que era necessário para contratar o Garnacho. Presta atenção. Esse vídeo aqui, ó. O Bayern deveria tentar o Garnacho 25 de maio. Olha o que o BCzinho falava do Garnacho no Bayern. Prospecto. Então, pra você jogar no Bayern, você tem que ter outra coisa. Você já viu o nível de maturidade do Pavlovic? Pra você jogar no Bayern, você tem que ter maturidade. Olha o que eu falo, ó. O nível de maturidade do Pavlovic. Baita prospecto. Ó. Então, pra você jogar no Bayern, você tem que ter outra coisa. Você já viu o nível de maturidade do Pavlovic? Pra idade dele? Então, pra que o Bayern vai gastar os tubos de dinheiro no moleque imaturo, não pronto, que é o Garnacho? E olha que... Moleque imaturo e não pronto. Grava isso. Imaturo e não pronto. Tá falando isso, é o cara que defende o Garnacho. O Garnacho tem características que eu acho que se ele tiver cabeça e for desenvolvido da maneira certa, ele vai ser um cara de impacto. Eu tô falando... que eu falo do Garnacho. Se ele tiver cabeça e for desenvolvido, o pessoal esquece que o Garnacho tem 21 anos, e desenvolvido da maneira certa, ele é um cara de impacto. Ele tem um perfil moderno. Isso, mas não é do perfil do Bayern fazer isso. Eu ficaria muito surpreso se o Bayern de Munique fizesse um movimento desse. Muito. Também ficaria muito surpreso. Por quê? Por causa da maturidade do Garnacho. E, gente, qualquer pesquisa no Grok, no ChatGPT, você descobre que o Garnacho é um moleque imaturo. E o Bayern de Munique é um time chato com isso, brother. Quem conhece o Bayern sabe. É um time chato com isso. Maturidade, como se porta. É um time chato. Agora, rapaziada, que o Garnacho era uma opção, você vê, Garnacho, Martinelli, esses moleques eram uma opção pro Bayern, todo mundo sabia disso. Agora, todo mundo sabe que pra ponta esquerda, a prioridade é o Luiz Dias. Agora, o que eu acho que é isso aqui deve estar, eu acho, achismo barato. Achismo barato. Isso aqui tá vindo de dentro do United, pra criar aquela espuma no mercado. Sabe? Criar aquela espuma no mercado. Por exemplo, ó, aqui, ó. Atlético de Madrid, Leverkusen e Bayern de Munique, entendeu? Ó, estão monitorando a situação do Antony, ó. Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. E dois clubes grandes da Arábia Saudita. Hoje o Antony não faz muito sentido, não. O Antony fazia sentido com o Musiala machucado. Ou com o Musiala saudável. Porque lembra o que eu falava? Cara, eu acho que o Bayern pode contratar dois pontas. Até falava de contrata um top pra esquerda. Lembra quando o Musiala tava saudável, né? Contrata um top pela esquerda e um pra fazer as duas. Ou um reserva ali pra ponta direita. Que você poderia trazer o Olise mais pro meio campo. O Antony. Só que o Antony é caro. Eu acho que o foco do Bayern de Munique é o Luiz Dias e o Valtemade. E eu acho que depois da lesão do Musiala, não faz mais sentido trazer um ponta direito. A não ser que você traz o ponta direito e traz o Olise pra 10. Aí eu não acho que o Antony deveria ser o cara. ABC, por quê? Produção. Produção. O Bayern precisa de ponta produtor. O que eu falo do Bayern? Tanto que, novamente, eu defendo o Luiz Dias demais. Eu acho o Luiz Dias vai melhorar o Bayern. Apesar do preço, vai melhorar o Bayern, mas se você analisar o ponta esquerdo ideal, seria o Gakpo, pela veia produtora do Gakpo. Eu falo do Bayern, produção, produção, produção. E o Antony, apesar que ele produziu muito bem no Betis, eu ainda não acho ele confiável para isso. Agora, se você contrata o Antony por 30 milhões de euros, um salário bacana, as condições fazem o negócio. Mas eu não acho que o Antony seria o ideal para o Bayern de Munique. Até também porque, rapaziada, pelo histórico do Antony. O histórico do Antony também vai ser visto lá na Alemanha.
Agora, o Bayer Leverkusen é um time que o Ten Hag conhece ele muito bem. Então, por causa da produção, o Antony ainda não me passa a vibe de um jogador produtor. Ele precisa se provar ainda, o Antony, sabe? Pro Atlético de Madrid é uma boa, porque tem Soloff, Griezmann, Julián Álvares. E ele é uma flecha também. Pro Atlético de Madrid. Agora, pro Bayern de Munique, pro nível do Bayern de Munique, pra Bundesliga, eu não acho que ele seria uma interessante, não, cara. Eu acho que ele era uma opção muito boa antes da lesão do Musiala. Você poderia arriscar, sabe? Novamente, antes da lesão do Musiala, ponta, foda e um ponta ali direito pra revezar, justamente pra você trazer o Olise pra dentro, pra jogar de 10. Mas depois da lesão do Musiala, eu acho que perdeu o sentido. E som, meus amigos? Vocês aceitariam o som do Bayern de Munique? Rapaziada, ó, muito provável que o som deixe o Tottenham. Ó, tem uma proposta do Los Angeles, até fala aqui, ó, que o Tottenham vai deixar o som decidir o seu próximo passo. O Tottenham vai deixar o som decidir o seu próximo passo. Tá nas mãos do som. Literalmente. Gente, eu falo pra você. Se o Bayern não consegue o Luiz Dias, eu traria o som, velho. Gente, o som sempre foi um cara que se cuidou, sempre foi um cara profissional, e ele foi... Agora, tipo assim, eu não contrataria dando um contrato de 3 anos, 2 anos, 1 ano de contrato, o salário ok. Mais um motivo, se por exemplo, ó, não conseguiu o Luiz Dias, ó, não conseguiu o Luiz Dias, eu vou pro Xavi Simons e trago um sonzinho 1 ano. E vamos ver o que vai dar. É. Dá até pra você fazer, ó. Valtemade, Xavi Simons e som 1 ano. Cinema, né não? Xavi Simons, Valtemade e sonzinho 1 ano. Agora, eu não pagaria valores astronômicos para o Tottenham, né? Porque se o Bayern quiser o som, vai ter que pagar. Obviamente depende dos valores, né? Sei lá, 20 milhões de euros, fazia magia, 15 mais uns bônus. O salário do som não é alto, tá, gente? O bom do som talvez também seja isso, o salário dele não é alto. Ele recusou até muito dinheiro da Arábia Saudita. E aí, torcedor do Bayern, você aceitaria o som? Pelo menos 1 aninho? Eu me recuso a acreditar que o som já tá em decadência pra ir jogar na MLS ou jogar na Liga dos Homem-Bomba. Eu me recuso. Agora, é um sinal. Realmente, o último ano dele foi muito ruim, lesionado, não foi um ano bom do som, ele teve muitas lesões, é aquela coisa. Pode ser um ano ruim ou pode ser o ano da decadência. Ou pode ser apenas um ano ruim, ele ainda ter mais 1 ou 2 anos de alto nível, ou é o começo da decadência. É do futebol, gente. É 33 anos. Acontece, né? Enfim, rapaziada, falar em som e falar em Tottenham. Até falar aqui, ó, o som deve sair, tá, gente? O som deve sair e muito provável sair. E o Tottenham vai deixar o som escolher o seu próximo passo. O LAFC já apresentou uma proposta para o som, belezinha? E vai conversar com o Thomas Frank para esclarecer o seu futuro o mais breve possível. Belezinha? O mais breve possível, o som vai conversar. Em relação ao Tottenham, rapaziada, ó. O som é questão do Issa, tá? Ó, o Issa deixou claro que quer o movimento para o Newcastle. O Issa não tá interessado em ir para o Tottenham ou para o Forest. Rapaziada, o Brentford quer 40 milhões de libras no Issa. É muito caro, velho. Ah, mas compra por 30, 35. Caro também. 30 é o preço. 35 também já é caro. 30 é o preço. Entendeu? 30 é o preço. Agora, 35 milhões de libras já é um valor esticado pelo Issa. Aqui fala que ele não tá interessado no Tottenham e nem no Nottingham Forest. São 2 clubes que têm aí interesse no Issa, belezinha? Aí, meus amigos, presta atenção nisso aqui, ó. O Harvey Elliott do Liverpool está na lista de potenciais alvos do Tottenham se não contratar o Gibbs White. Olha isso aqui, que moral, rapaziada, ó. Esse vídeo aqui, ó. 12 de janeiro de 2025, ó. 12 de janeiro de 2025. O Elliott cai muito bem nesse time do Big Six. Olha, ó, encaixe no Big Six. Elliott.
Ele cai muito bem. Olha o que eu falava. Esse do Elliot, marcação, pressão do Elliot, com o poder de criatividade do Elliot. Ó, o counter press dele. O counter press do Elliot, marcação, counter press. Ele pressiona muito bem. Mas na época, pra você ver, na época era do Ange Postecoglou. Que se destacou pelo quê? Marcação, pressão. Counter pressing, olha aí. Pressão do Elliot, com o poder de criatividade do Elliot. Counter pressing. Lembrando, tá, gente? Aqui era o Tottenham do Postecoglou. Aí o que eu falava? O counter pressing, pressão, com a parte criativa dele, ó. Cai muito bem no Tottenham, cara. Cai muito bem. Tipo assim, um encaixe imoral. Lembrando, era o Tottenham do Postecoglou. Rau. E é um jogador que não é pronto, com um potencial enorme. Só que o Elliot nunca foi titular, nunca teve aquela sequência. Aí, obviamente, pelo time que o Liverpool tem, sempre foi um time ali candidato a brigar pelos títulos. Então é difícil você furar esse tipo de jogo. Mas o Elliot tem um encaixe imoral no Tottenham. Imoral. É impressionante. Rapaziada, meio campistas para o City. Se eu fosse... Aí, ó. Imoral. Agora, o que pega é o preço, né? Ó. O Liverpool não está ativamente querendo vender o Elliot, que valoriza ele por 50 milhões de libras. Eu acho esse preço aqui um pouco caro, tá, gente? Eu acho esse preço um pouco esticado, tá? Pelo Elliot. Mas eu acho que 40 vale. 40 mais os bônus, talvez 40 o Tottenham oferecer uma cláusula de recompra e de revenda pro Liverpool. Esse preço aqui eu acho um pouco esticado. Por que, gente, é esticado? Porque ele ainda não se provou, tem muito potencial. Eu acredito muito no potencial do Elliot. Mas ele ainda precisa se provar, precisa ter uma sequência da Premier League, entendeu? Ele precisa se provar que é realmente, ele é prospecto para Big Six. Isso aí não tem a menor dúvida. Ele é um prospecto pra jogar em Big Six. Agora, ele precisa jogar. Nem que ele vá pro time menor do que o Big Six. Mas ele precisa jogar. Agora, ele é um ótimo nome pro Tottenham, do Postecoglou. Eu não sei se ele... Hoje, eu não sei se... Não sei muito se ele talvez seja... Pelo que eu já vi do Thomas Frank... Pra você ver, o Thomas Frank foi pro Gibbs White, que é um perfil também mais atacante... Foi para um Kudus, o Issa. Você vê, é um perfil. Você vê que tem uma linha de raciocínio. O Issa, Gibbs White, Kudus. Quando você vai para o cara mais 10 clássico, que é o Elliot, também joga de ponta, mas eu não gosto muito dele de ponta. Eu acho o Elliot 10. Jogar a linha entre as linhas, criando entre as linhas, marcando alto, sendo um playmaker ali entre as linhas. Não é aquele perfil tão vertical como o Thomas Frank gosta. E Belmo, o Issa, Matheus Cunha, Kudus, esses caras verticais. Eu não sei se ele é muito perfilzão do Thomas Frank. Agora, do Postecoglou, era imoral.